Muito bom dia, igreja. Muito bom dia. Deus abençoe vocês. Nessa manhã de domingo, eu estou aqui de novo para meditarmos juntos sobre o estudo da célula dessa semana. Nós estamos trabalhando ainda o tema do Sermão do Monte, né? Nós falamos aí nos últimos meses sobre as bem-aventuranças, e agora a gente está entrando mais no miolo do sermão. E tem muita coisa boa para a gente extrair desse sermão, tem muita meditação edificante para a gente tirar aí, para fortalecer o nosso homem interior, nossa vida espiritual. A gente tem aí um alimento bem consistente, bem sólido, bem maravilhoso. E nós iniciamos esse mês falando sobre os confrontos, né, de Jesus ao farisaísmo, né? Ele fala que falamos sobre sal e luz do mundo, depois falamos sobre a justiça dos fariseus, né? A nossa justiça precisa exceder a dos fariseus. E agora a gente vai aplicar isso, ou Jesus vai aplicar isso, né? O que é a justiça dos fariseus? Qual é o jeito dos fariseus entenderem a lei e pregarem, né, a lei, ensinarem a lei, exigirem a obediência à lei, de que maneira eles enxergam a lei e a obediência à lei. E aí Jesus vai confrontar isso, de certa forma não, diretamente, né? Mas ele vai confrontar uma visão religiosa que nos afasta do centro, nos afasta da essência do que é a lei, do que é o mandamento, do que é o propósito de Deus. E aí ele entra em alguns assuntos aqui interessantes. O primeiro assunto que a gente vai abordar nessa semana é sobre o homicídio. Então, nós temos aqui uma palavra de Jesus bem interessante. Eu vou ler o versículo, os textos, né? Mateus 5, de 21 a 24. Jesus, então, vai falar, voltando a lembrar, né? Jesus falou assim que a nossa justiça precisa exceder a dos fariseus, né? Os fariseus leem, não matarás, ponto. Então não matam ninguém. E aí eles se orgulham, né, de cumprir a lei de nunca matei ninguém. Eles, por causa da lei, apedrejam sem misericórdia qualquer pessoa, mas isso é cumprir a lei, então eu não matei ninguém, não. Então, enfim, vamos ler o texto para a gente entender. Versículo 21 diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês, que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, que significa tolo ou idiota, né? Não chame seu irmão de idiota. Será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Então, Jesus, ele está dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito, vocês receberam um ensinamento, há uma lei e há um ensinamento sobre essa lei. Vocês ouviram o que foi dito, não matarás. E diz, quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando Jesus faz isso, ele não está confrontando a lei, mas a interpretação da lei. Quando Jesus fala assim, olha, vocês ouviram tal coisa antigamente, eu, porém, vos digo. Eu estou dizendo para vocês que essa percepção está equivocada. Não é assim que a gente tem que entender a lei, não foi isso que Deus quis dizer com a lei, é o que Jesus está falando.
Muitas vezes nós pregadores, pastores, fazemos isso de púlpito, né? Quando chegamos e dizemos assim, você vocês já ouviram a palavra, ouviram o tal texto de tal forma durante muito tempo, mas eu queria explicar para vocês que não é bem assim. Um exemplo que me vem à mente agora é como se difundiu aí uma ideia equivocada sobre alguns textos bíblicos, tipo o texto que fala sobre Deus, que fala sobre tudo posso naquele que me fortalece. O Paulo está dizendo, esse versículo foi usado em tantas, em outdoor, não outdoor, mas assim, placas de lojas, né? O cara era cristão, aí colocava lá, talvez placas de caminhão, e, enfim, colocava lá, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, em princípio, Deus que nos fortalece e nos concede o poder de realizar qualquer coisa, de conquistar qualquer coisa, enfim. Mas a gente vai lendo o texto mais completamente, o texto está dizendo o quê? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sem estar feliz, sem estar triste, sem passar por honra, sem passar por desonra. Então, Paulo está falando que ele consegue enfrentar circunstâncias difíceis também. No meio das situações difíceis, ele também consegue estar contente. Quando ele recebe o não, quando ele vive a dificuldade, quando ele não consegue se livrar imediatamente do problema, ele ainda assim se mantém contente. Por quê? Porque ele pode todas as coisas em quem o fortalece, que é Deus. Ou seja, Deus o fortalece, inclusive para ele suportar as tribulações. Ou seja, Deus não vai livrá-lo o tempo todo das tribulações. Algumas tribulações precisam vir, porque elas nos provam e nos aprovam diante de Deus. Então, da mesma forma, quando um pregador fala assim, olha, esse versículo não foi bem compreendido, deixa eu explicar para vocês, o que está sendo dito aqui é isso. Então, é o que Jesus está fazendo aqui nesse momento. Ele está dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. É como que ele dissesse, como se ele dissesse, deixa eu explicar para vocês melhor essa situação, vocês não entenderam certo. Então, versículo 22 diz, mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão. Então, não é só matar, mas se irar. Irado a gente fica muito, né? É uma tendência nossa ficar irado. É uma coisa do ser humano, né? Eu lembro que o Bruce Banner, né? Que é o camaradinha lá que foi exposto aos raios gama e numa explosão radioativa lá, ele ficou exposto aos raios gama e em vez de morrer, ele se tornou o Hulk, né? Então, ele quando fica em momentos de tensão, em momentos de raiva, enquanto ele fica em momentos de pressão, ele fica verde, grande, se transforma no Hulk. Mas quando se pergunta para ele, mas isso é só quando você sente raiva, ele fala assim, eu sempre estou com raiva. De certa forma, há uma raiva permanente no nosso coração. Há alguma coisa que está só esperando a gota d'água, só esperando o ponto mais alto para explodir, né? A gente vai, na verdade, o tempo todo se controlando. A gente está o tempo todo controlando uma raiva dentro de nós, né? Alguns são mais tranquilinhos, mais calminhos, mas alguns dos mais calmos são os mais surpreendentes, né? Porque muitas vezes a pessoa calma, ela está sufocando um monte de coisa dentro dela. Ela não é sanguínea para colocar para fora o que pensa, o que sente. Ela não é colérica também, que fala e fala com ignorância. E
doa quem doer, enfim. Um melancólico, por exemplo, um fleumático, já tendem a não, sabe, para não sofrer, o outro porque tenta resolver as coisas dentro dele mesmo, mas não expõe muito as coisas, né? Fica guardando, acumulando, e aí há uma aparente calma, mas de repente a casa cai, e é tudo aquilo que está acumulado vem para fora. Eu diria que os raios gama ao qual fomos expostos numa explosão radioativa é o pecado, né? Eu acho que eu estou muito empolgado com esse negócio de criptonita, super-homem, então eu estou nesse movimento aí. O pecado, né? Nós somos expostos ao pecado e o pecado está dentro de nós. Vamos te propor um pensamento. O pecado é verde e aí ele está dentro de nós. E aí, quando o negócio explode, o controle se perde, a gente fica verde por inteiro e a raiva nos domina, nos governa. Então, ou seja, Jesus está falando que a lei não é uma coisa externa, não é uma coisa, não é um mandamento externo ao qual a gente tem que se adequar no mínimo necessário. Não matar, então não vou matar, ponto final. Não, peraí. Qual é a essência do matar? O que leva uma pessoa a matar alguém? É uma explosão de raiva, de ódio, de ira, enfim, seja do que for. Mas é uma explosão de alguma coisa muito ruim. Essa coisa ruim está dentro de nós de alguma forma, sim. A raiva, o ódio, essas coisas estão dentro de nós. O rancor, a mágoa estão dentro de nós. Elas podem nos governar, nos dominar e nos fazer nos consumir nessa maldade. Então isso está dentro de nós. Então o problema é mais do que uma atitude externa, é um sentimento interno, é uma intenção interna, é um movimento que acontece dentro de nós. E isso precisa ser escalado, porque às vezes a gente não está matando efetivamente pessoas do lado de fora, mas está matando pessoas do lado de dentro. Quando a gente cultiva o rancor e a mágoa, por exemplo, a gente está matando pessoas dentro da gente. E aí, quando a gente começa a matar pessoas dentro da gente, a gente começa a categorizar essa pessoa, classificar ela, definir ela. A gente define essa pessoa como um problema para nós. Então a gente fala mal dela. Se uma pessoa nos maltrata e a gente sente ódio dela, a gente sente ira dela, mas a gente não pode fazer nada contra ela, não pode bater nela, não pode apedrejá-la, não pode chicoteá-la. Ainda que algumas vezes queira. Mas a gente não pode fazer. Então, como a gente não pode fazer, a gente, no coração, mata essa pessoa, condena essa pessoa, fala mal dessa pessoa, pensa mal dessa pessoa e às vezes fala mal dela. Então o texto está dizendo aqui, olha, se você se irar contra o seu irmão, tem um negócio que começa lá dentro. Você estará sujeito a julgamento. Se você chamar o seu irmão de racá, ou seja, de idiota, de tolo, seu bobo, seu burro, seu idiota, se você xingar seu irmão desse jeito, você será levado ao tribunal. Se você disser que seu irmão é um louco, você é insano, você perdeu a noção, você é um louco, você corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então Jesus estreitou a coisa e disse mais: se você estiver para apresentar a sua adoração ao Senhor, sua oferta ao Senhor, e se lembrar que há problemas com irmãos, que o teu coração está mal com relação a algum irmão, você precisa se curar primeiro. Você precisa curar o seu relacionamento com ele. Você precisa ir lá e restaurar isso. Senão a sua oferta não tem sentido. Porque a oferta que Deus recebe não é a oferta que sai da sua mão, é a oferta que sai do seu coração. A oferta que Deus recebe não é o animal, o holocausto como naquela época, nem aqui hoje a canção ou a mera atividade na igreja. Deus quer o seu coração, Deus quer o nosso coração. Então, o coração precisa estar bom. Então, o pecado não é alguma coisa que está fora, na roupa. Para limpar do pecado não basta um banho, né? Vamos tomar um banho agora. Estou sem pecado, não existe isso, né? O pecado é alguma coisa que está no nosso interior, no nosso coração. Precisa ser
arrancado de dentro de nós, precisa ser tratado dentro de nós. Então, esse é o desafio, né? A nossa mente não pode estar povoada de ressentimento, de mágoa, de coisas contra o nosso irmão. Paulo fala aos Filipenses, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. É Filipenses 4:8. Então, em que eu devo pensar? O que deve povoar minha mente? O que é justo, o que é bom, o que é amável, o que é perfeito, o que é puro, o que é de boa fama, aquilo em que há louvor. Quem vai louvar a gente por ser consumido pela ira? Ninguém. Ninguém vai louvar a gente por isso. Mas quem vai louvar a gente por, mesmo que tenhamos justificativas humanas para ficarmos irados e odiando pessoas, a gente decidir manter o coração puro, não nutrir nenhum sentimento desse e ser homens e mulheres de paz. Há louvor nisso. Há louvor nisso. Então, o que deve povoar nossa mente e o nosso coração? Aquilo que inspire o louvor. Aquilo que seja bom, justo, amável. Perfeito? Então, às vezes a gente age como se o que a gente sente e pensa fosse legítimo. Né? Mas olha só, pastor, não. Você soubesse o que fulano fez comigo, você entenderia que eu posso ficar assim. Não, não pode. Você não pode ficar assim. Independente do que o fulano, ou ciclano, ou beltrano tenha feito com você. Você precisa liberar perdão e liberar o seu coração de nutrir qualquer sentimento contra qualquer pessoa. Né? O apóstolo João nos ensina na sua primeira carta, capítulo 4, versos 20 e 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão é mentiroso. Se você odiar seu irmão é mentiroso. Eu quero lembrar a vocês que ódio e amor não são sentimentos. Assim como amor não é sentimento, porque se eu esperar sentir amor pelos meus inimigos, eu tô frito. Impossível. Então, mas ainda assim eu sou encorajado pela Bíblia a amar os meus inimigos, a orar por eles e abençoá-los. Então, amor é um posicionamento, uma atitude, uma decisão. Assim, da mesma forma, o ódio é uma decisão, um posicionamento, uma atitude. Então, eu não posso me deixar dominar pelo ódio. Então, mas se eu odiar meu irmão e dizer que, eu tenho ódio contra ele, eu não gosto dele, eu quero que ele suma, mas eu amo ao Senhor e adoro ao Senhor, é mentira. João vai falar que é mentira. Se você está adorando ao Senhor todos os domingos na igreja, mas no seu coração está nutrindo algo contra alguma pessoa, você não está adorando de fato. Então, é o que João está dizendo, não é o pastor Cristiano, não. É o que João está dizendo. Então, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você não vê Deus dizendo que ama ele. E o irmão que está do seu lado aí, a quem você pode manifestar amor, você está se negando? Só porque o irmão fez isso ou aquilo? Então, ele está dizendo assim, ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Precisamos amar nossos irmãos. E ele mesmo diz, 1 João 3,15, uma frase marcante, uma palavra poderosa. Quem odeia seu irmão é assassino. Então, eu não preciso matar fisicamente para ser um assassino. Eu posso assassinar pessoas quando eu mato essas pessoas no meu coração. E aí eu concluo essa meditação lembrando da palavra de Tiago, de uma pergunta que ele deixa para nós. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? O
que está saindo do seu coração? Hein? O sábio diz lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se o nosso coração for mal, todo o corpo vai sofrer, né? O texto que Jesus usa, se os olhos forem maus, o corpo sofrerá, mas a gente vê com os olhos e sente com o coração, né? Então, não podem fluir água doce e amarga ao mesmo tempo, do mesmo coração. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Como está a sua ira controlada, subjugada ao poder do Espírito de Deus que habita em você? Ou você ainda continua sendo dominado e governado pela ira? Às vezes a gente pregador, nós somos pregadores, a gente cisma de falar você, mas isso é pra gente. Deus fala com a gente sempre. Se ele não falar com a gente primeiro, ele não vai falar direito com vocês, né? Meus queridos, enfim, que Deus abençoe vocês, que Deus fortaleça vocês, que Deus dê profundas experiências a vocês nessa semana, que as células sejam uma bênção, que o assunto seja edificante e que nesse processo Deus vá fazendo uma obra poderosa no coração da gente. Amém? É isso. Deus abençoe você, meu querido.